O ausente de todo livro, de Christian Prajin, páginas 31 a 40, do livro, também dele, Para que poetas ainda? 1. Chamo de poesia a simbolização de um furo. Esse furo eu o nomeio real. Real se entende aqui no sentido lacaniano, o que começa ali onde o sentido se detém. A poesia trata de designar o real como furo no corpo constituído das línguas. Designa esse furo ao desenhar enfaticamente suas bordas. A miséria e a glória da poesia residem na escolha que ela faz de esboçar esse desenho paradoxal. Ele e nada mais. Recordo Mallarmé. Digo uma flor, e além do esquecimento a que minha voz relega qualquer contorno, enquanto algo outro que não os cálices sabidos musicalmente se ergue, ideia mesmo e suave, a ausente de todos os buquês. Retenho os termos, algo outro, musicalmente ausente. E generalizo, a poesia visa o real enquanto ausente de todo o livro. Essa frase se encerra com a seguinte nota de rodapé do tradutor. Aqui o autor explicita o jogo do título, feito a partir da proximidade dos termos bouquet e bouquin, respectivamente bouquet e livro. 2. Como a poesia indica o real que a faz surgir? Proposições. O índice do poético é a indecisão calculada que Mallarmé chama de retêmpera alternada dos vocábulos no sentido e na sonoridade. O verso desenha uma solução de continuidade no espaço que o poema silhueta. O ritmo é uma fórmula de energia não figurativa. A ecolalia, rima, aliteração, homofonia, é seu modo de ligação. Ambos propagam ondas de desligamento dos laços semânticos. O estilhaçamento espacializado do poema moderno expõe uma vacuidade a um só tempo significante, constitutiva do sentido, e insignificante, espaçando a linha do sentido. Nas proposições vanguardistas dos anos 70 e 80, corpo é um outro nome para real, objeto impossível do esforço para o estilo. Apropriação, desvio, ready-made, cut-up, montagem sampleada, a retórica do moderno, decupam no mundo sempre já percebido como um texto. Fazem surgir o real de uma travessia negativa de blocos significantes já constituídos. A verbigeração radical, os aum, as glossolalias, inventam a língua. Aqueles que teorizam essa invenção, nota de rodapé, Chlebnikov em A Criação Verbal, Bieli em Glossolalia, Bresset em A Ciência de Deus, desenvolvem, na maioria das vezes, um sonho cratiliano de remotivação dos signos. Na prática, porém, a língua inventada ocupa neologicamente o que a lógica não nomeia e designa principalmente uma carência da lógica. A voz do escrito, rodapé, Mallarmé diz, o instrumento da voz entre as linguagens, não é nem aquela pessoal do autor, nem a pura impessoalidade da objetividade poética. Assim, ela designa o furo aberto entre a subjetividade fantasmada, a palavra viva, e a impossível objetividade, a mecânica retórica. 3. Poesia supõe ritmo, som, sopro, fórmulas de energia. Através dessa motilidade abstrata, sentido se desfaz e se refaz. Algo se busca na famosa hesitação entre som e sentido. O que percebo, de fato, empiricamente, na leitura de um poema, é que há duas instâncias de engendramento do texto. Por um lado, isso faz sentido, eu compreendo algo. Por outro lado, isso ricocheteia como som, a letra joga e toca, ouço os ecos. A instância dirigente, entretanto, é indecidível. Sentido e som jogam e tocam em conivência ou em altercação, e o jogo, execução, parece consistir em manter duravelmente a hesitação. Essa duração se identifica com o tempo poético. Assim, nesse contexto, a poesia, sentido e som são objetos conceituais enigmáticos. Os termos musicalidade, ecolalia, rima, métrica, escansão em nada esgotam o sentido do sentido.
As palavras cenas, narração, imagens, afetos não tocam senão de raspão a opacidade do som. Mas justamente é por serem temperados numa inesgotável opacidade que esses termos engatam o pensamento. Engatam e suspendem. Colocam-no diante de um impensável. O nome do suspense é, no enunciado de Valéry, hesitação. No enunciado de Mallarmé, alternância, retêmpera. Os três dizem vacilação, motilidade, palinódia, palimpsesto, apagamento. Em suma, algo como a física negativa de uma onda. Poesia igual alcance de uma onda negativa no entre-dois entre som e sentido. Indicação e interdição simultâneas de uma possibilidade de ligação do sentido e do som. 4. Uma definição como essa, em si, tem apenas um módico interesse, mas convida a reconsiderar um terceiro termo, aquele preguiçosamente repetido ou, em poética, demasiado rapidamente tecnicizado, de ritmo. Um ritmo, é claro, pode se fixar em formas, uma prosódia, uma métrica. Isso não implica que ritmo queira dizer apenas cálculo dos metros, repetição formal, escansão e sensação dessa cadência, com prazer e benefício mnemotécnico de brinde. Seria antes preciso dizer, a onda de hesitação, de alternância e de retêmpera é o ritmo. O ritmo é a hesitante lógica dessas cadências. Ritmo é o nome desses deslizamentos, dessa instabilidade ecolálica. O ritmo é o modo de aparição em língua do real ausente em todo o afivelamento estabilizado do som e do sentido. Ou ainda, ritmo designa uma resistência à prosa átona, isto é, a atonia da prosa como ilusão de uma língua natural homogênea a um real concebido como uma plenitude nomeável. Balanço. Só se pode pensar a questão do ritmo, a questão do que incita a ritmar, em termos de negatividade, mesmo que se possa eventualmente descrever positivamente as formas nas quais um ritmo se encarna. 5. A questão é a dessa passagem negativa dos ritmos, dos sons, das tensões energéticas variadas. A onda que passa assim, nota de rodapé, segundo gráficos evidentemente diversos, ver, por exemplo, a disposição construída dos cantos de Ezra Pound, a propulsão entusiasta das odes de Claudel, as longas estrofes em escada de Mayakovsky, o projective verse de Olson, ou as quebras marteladas por Artaud em Suppos et Supplications. A onda que passa, assim, organiza uma defecção e uma refecção polissêmica da linha discursiva. Designa principalmente sua falha, seu suspense, sua desarticulação, e nasce da obrigação de ter que reorganizá-la de outro modo, mas sempre a partir da consideração, explicitamente mantida, de sua carência diante do irrepresentável e, no entanto, irrepressível real. Essa hesitação interminável, esse acabamento obstinado do inacabamento, é o laço paradoxal que faz com que um poema fique de pé. O fato de tomar esse laço como objeto, o fato de fazer dele o tema a ser tratado, é o que distingue esse gênero, a poesia, de qualquer outra proposta de literatura. Exceto que isso se lê tanto na prosa de Joyce quanto nos versos de Pound, por exemplo. Quando muito, poderíamos dizer então que o poema é, ou pode ser, a forma condensada em que essa questão é tratada como tal, em sua radicalidade puritanamente livre de qualquer outro considerando. Daí o fato de que essa radicalidade pode às vezes aparecer como meio exangue, formalizada ao extremo, técnica e demonstrativa. Talvez, de todo modo, seja dessa invedável ânsia, desse surgimento do negativo, e apenas deles, que o texto poético dá testemunho. Inclusive e sobretudo quando ambiciona criar os meios de transpor a distância e preencher a ânsia, a golpes de correspondências, de mimologias, de remotivações cratilianas dos signos ou de curtos circuitos glossolálicos. E me parece também que é a lógica dessa ambição, entendida aqui em suma como um modo de denegação ou de preterição, que pode nos ajudar a compreender a atração secular da poesia por aquilo que o como homérico da comparação, o como ovidiano da metamorfose, o como hugoano da metáfora, o como baudelaireano da correspondência, o como mallarméano da analogia, o como surrealista da estupefaciente imagem, etc., se obstinam a ligar.
6. Algo, portanto, estaria se buscando, ausente de todo o livro. Cada época lhe dá o nome ad hoc às suas crenças, às suas questões, às suas inquietudes, a seu saber ou a seu não saber. Deus, alma, natureza, palavra, verdade, absoluto, homem, amor, corpo, coisas, etc. A cada vez é preciso uma maiúscula, e a maiúscula é o indício de que esses nomes estão aí como substitutos mágicos do inominável. Os modernos, talvez mais desencantados, mais prudentes, mais perdidos, e mais cercados de discursos positivos e de arrogantes ciências humanas, tendem a não ceder diante das comodidades dessa nomeação. Falam antes para protestar contra o assujeitamento aos nomes. Mas o efeito é, ao fim e ao cabo, o mesmo. Assim, Bataille fala de impossível, Kafka de negativo, Beckett de inominável, Michaud de vazio, Ponge, para nomear o trabalho de seu objeto relegado an abîme, tem até que criar palavras, objogo e objúbilo. E Jean-Pierre Verhagen inventa, por sua vez, termos como violíngua ou insonsciente. Não há poesia, a meu ver, sem que esse inominável algo seja atribuído como objetivo ao trabalho poético. Não há poesia, isto é, nenhuma travessia da opacidade das línguas, nenhuma força de protesto contra a subordinação aos nomes, nenhum desafio à potência dos ídolos. Em suma, nenhum tremor vivo na concatenação das palavras, das representações, dos discursos, sem que o algo passe, atravesse, lance sua força desfiguradora, sem que esse nada denomeável aspire para si a exigência de falar e, portanto, de ser outro, de outro modo, infixado. Não há tremor vivo, isto é, não há liberdade, nenhuma chance de escapar ao encarceramento nos discursos positivados e arrazoados que pretendem nos entregar o mundo e, na verdade, nos entregam a sua estupidez assassina. E se a poesia promete, por vezes, uma força de revolta, essa força se origina e se desenha aí, desse modo, ainda que depois venha a desposar secundariamente formas mais declarativas, mais socializadas, mais politizadas da revolta. 7. Entre parênteses, vejo aí a causa necessária e suficiente das tentações vanguardistas que marcam a história da poesia. Se de fato o mundo exige do falante a simbolização, ao mesmo tempo em que recusa qualquer nomeação, se, dito de outra maneira, a aparelhagem simbólica de época, a realidade, o mundo identificado às representações articuladas do mundo, está sempre caduca, é desrealizante, imprópria para dar uma sensação mais ou menos aceitável de adequação à verdade da experiência, então é possível se sentir no mundo como uma presença incomodada, numa saia justa simbólica. Por isso sonhamos com um outro mundo, com uma humanidade requalificada, por exemplo, por uma outra forma de organização sociopolítica. E eis que começamos a flertar com discursos ideológicos e políticos que programam essa alteridade redentora, e que ficamos tentados, ao menos por um tempo, a caminhar com eles. De qualquer maneira, o incômodo de que falo suscita uma certa crispação, uma nervura estericizada. A sensação dessa nervura é o que faz escrever, buscar uma língua. É o que a poesia sempre teve, ao mesmo tempo que dizer e calar, assumir e ignorar, para se fazer, isto é, para designar e apagar em si, no mesmo movimento, o núcleo de impossível que a motiva e a constitui. Ao menos isso ajuda a compreender por que o poeta precisa incessantemente encontrar línguas, e por que, pela mesma razão, línguas não se encontram. É na tensão rumo a tal fracasso que está o êxito da poesia. Essa moção perversa é a inextinguível compulsão ao novo, a refabricação perpétua do enigma nas línguas, a representação do presente como enigma, como resistência às representações. A dança com a falta, o insignificante, o negativo, a parte maldita, etc. O que, portanto, deixa o mundo aberto e, paradoxalmente, talvez, torna a palavra possível. 8. Se exigência de poesia há, é para manter viva essa irresolução aberta pelo chamado de um algo que sabemos inominável e que, no entanto, nos esforçamos para nomear por meio das astúcias polissêmicas derrapadas, deslizadas, estilhaçadas e, no entanto, compostas, formalizadas e condensadas
do escrito dito poético. Há no mundo mais ídolos que realidades, dizia Nietzsche. Escrever poesia quer dizer, talvez, trabalhar diante desses ídolos, com, sobre e contra eles. Diante desses ídolos e não diante de uma realidade concebida como um dado, uma plenitude a ser representada, explicada, expressa. A poesia ergue suas figuras desfiguradoras diante do fato de que os ídolos tapam o furo do real, para fazer fulgurar, o quanto for possível, nas falhas deles, o real como retração e como resistência à idolatria, aos poderes das imagens, à positividade discursiva. Daí a importância para a poesia dos cortes, a suspensão do verso como gráfico do descontínuo, dos intervalos, o bloco da língua espaçado e furado, dos brancos, emblemáticos de uma vacuidade em cujo fundo ressoa a pressão do algo ausente, e mesmo da dispersão tipográfica, o lance de dados, que apreende o mundo como força de dilaceração e estilhaçamento do corpo verbal, como pressão iconoclasta. São todos índices do realismo paradoxal da poesia, nascida sob a coação de um real que chama a expressão, mas enquanto ponto zero, chamado vazio, excesso inominado, chamou-se isso talvez outrora de inspiração. Ela toma simetricamente esse real como visada. Seu projeto é, de fato, restituir o real, mas sempre como impossível adequação, ausência a todo livro.